Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta, que tem como texto atual Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali é visto como sábio dentre os sábios devido ao seu conhecimento e à sua obra, que não se resume somente a esse texto, que fala sobre como vencer a mente, como conduzir a mente. E essa definição é uma das mais aceitas dentro de toda uma tradição, que yoga é o comando sobre os movimentos da mente, que são 3: sensações, pensamentos e emoções. Assim, no capítulo 2 é apresentado o famoso Ashtanga Yoga, diferente do Ashtanga de Patanjali Jois, que basicamente é um conjunto de muitos asanas em sequência. Ashtanga Yoga envolve muito mais do que asana. Envolve uma prática meditativa, que obviamente não é sentar e ficar sem fazer nada, e nem se resume a somente o relaxamento. Imagina um sábio em cima dos Himalaias que precisa meditar porque está muito tenso, nervoso e estressado. Não faz sentido nenhum. Mas todos esses sábios meditaram ao longo das suas vidas. Utilizaram esse yoga, que é uma palavra muito ampla e de uma forma ampla, yoga quer dizer uma prática espiritual. E espiritual aqui é um caminho para você encontrar uma autossuficiência, para você estar ok frente às adversidades da vida. E nesse ok, nesse contato interno, você consegue reconhecer que a fonte do teu bem-estar, da tua satisfação, não é resultado de uma ação, não vem de uma pessoa ou de um lugar, e sim que a fonte é interna. Os textos não dizem para você acreditar nisso. Os textos dizem para você conhecer a si mesmo, porque conhecendo a si mesmo, fazendo esse reconhecimento, esse conhecimento é real. E aqui tem uma grande diferença. Ao entrar dentro de uma tradição védica, uma tradição de conhecimento, o foco é o conhecimento e não a crença. Apesar que a crença vai te ajudar a levar para o conhecimento, mas é somente o conhecimento que pode te dar essa visão de si mesmo. Que de uma forma total, a tua vida não tem um problema. Como a gente viu e está vendo ao longo desse processo kármico, desse assunto muito importante, a doutrina do karma, que deveria ser aprendido por todas as pessoas, porque todas as pessoas fazem ação, e a gente deveria entender como que funciona para receber os resultados, os frutos daquilo que a gente faz. Será que a gente pode fazer qualquer coisa, que está tudo bem, nada acontece, ninguém viu? Ou será que as nossas ações têm consequências? Ou será que estamos vivendo o efeito de uma causa de algo que foi feito antes? Assim, Patanjali nos traz um caminho único num tratado de yoga e meditação, que mostra uma estrutura universal que é usada praticamente por todas as tradições, de uma maneira para conduzir a nossa própria mente. Porque como a gente viu lá no início, o resultado dessa condução da mente é o que é chamado de yoga. E quem alcança esse yoga reconhece a sua natureza,
como sendo a fonte do bem-estar, da satisfação e da paz. Reconhece, conhece, não é acredita, que é bem diferente. Conhece a si mesmo dessa maneira. Todo o processo de autoconhecimento não é complexo, desde que você tenha uma linha de estudo. O complexo é a preparação. A gente chama a purificação da mente. A remoção da ignorância que não permite que você olhe para si mesmo e veja a si mesmo como essa fonte. E através da sua visão, que não é do olho, mas da sua mente, você conhece, você reconhece a si mesmo como sendo a sua própria fonte de bem-estar. E esse texto, Yoga Sutras, ele não é um texto para iniciante, porque ele tem muitos termos técnicos, como foi falado em várias aulas, né? Não é um texto para uma pessoa pegar sozinho e começar a ler, porque os termos técnicos não serão entendidos. E hoje em português a gente não tem muito material com comentários que explicam cada um desses termos. Para isso a gente precisa de uma conexão com o professor, com uma tradição, para que a gente possa entender com clareza o que o mestre está tentando transmitir, qual é a visão que Patanjali está tentando nos passar. E esse é o ouro desses textos que foram recebidos, escritos, né, por esses grandes sábios, sabe-se lá há quanto tempo atrás, porque toda data que a gente der, ela não é precisa, porque essa é uma tradição oral, mas que está vivo até hoje, porque os problemas são o mesmo. Eu me sinto insatisfeito, eu me sinto pequeno frente à vida, eu sofro por aquilo que eu não controlo, eu quero me sentir bem, eu quero estar feliz, eu quero estar em paz. São os mesmos problemas. E a solução é uma solução atemporal. Um processo de autoconhecimento. Não é de autocrença e afirmação positiva. O que ajuda, é bom. Mas sim de conhecer a si mesmo. De uma maneira muito íntima. Então essas aulas de Vedanta, elas são um convite a gente se aproximar mais da gente mesmo, a gente escutar um pouquinho mais sobre a gente mesmo. E se algo servir para você, faça o esforço de transferir isso que é uma informação valiosa para aquilo que você vive no todo dia e transforma isso no seu conhecimento, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua visão de si mesmo. Vamos começar com um mantra. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighinopasantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi.
Abahu Purushakaram Shankha Chakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê. Doutrina do karma. Essas duas palavras, se não entendidas, não querem dizer muita coisa. É legal, porque fala de karma. As pessoas adoram citar essa palavra. Karma é os meus karmas. Porém, não é muito entendido. Doutrina são regras, leis e princípios que regem o karma, que regem a nossa ação. Portanto, a doutrina do karma é um tópico dentro dessa tradição que fala sobre ações e consequências, como que funciona esse mecanismo de fazer algo e receber algo. Fazer algo e ter as consequências, a reação desse algo que a gente faz. Como a gente pode ver, como a gente está sempre fazendo ação, esse é um tema muito importante. Não é um tema propriamente dito de Vedanta e nem Yoga, porque Vedanta em si está focando num conhecimento. E a doutrina do karma tem partes que são crenças. E quando a gente se depara com os textos não apontam, você tem que acreditar. Tem sim um fundamento, né, Shraddha, que a gente busca uma confiança, um acreditar no processo, nos ensinamentos, mas o Shraddha, ele vai te levar para o conhecimento. E assim os textos, eles falam que você precisa conhecer. Você precisa conhecer a si mesmo, ter a experiência direta. Só que a doutrina do karma, ela é importante porque traz uma visão mais profunda, clara e objetiva sobre o nosso mecanismo e as consequências daquilo que a gente faz. Baseado na lógica daquilo que a gente vivencia. Então, tem uma parte que não tem como comprovar. Né? E a gente vai estar no âmbito da crença. Porém, não é porque é uma crença que ela não tem lógica. Nas duas aulas passadas, a gente viu as duas primeiras regras. As duas primeiras leis, que são: toda ação tem um resultado. Muito simples. Eu pego uma pedra, eu solto, com a lei da gravidade, o efeito, a pedra cai. Eu não tenho como fazer a ação simples de soltar e a pedra não cair com a lei da gravidade. Ou seja, eu tenho uma ação e eu tenho uma reação, que nesse caso é direta, é instantânea. Eu soltei, caiu. Eu soltei, caiu. Então, aqui a gente consegue ver que existe uma lógica em afirmar que toda ação tem um resultado. E isso pode se transferir para várias coisas que a gente faz e já fez, e a gente consegue perceber esse resultado sendo imediato. Porém, conforme a gente caminha nesse ensinamento, a gente vai ver que não são todos os resultados que são imediatos. Por exemplo, uma oração. A gente consegue fazer uma oração e se sentir aliviado, acolhido, até emocionado, se a gente tem uma profunda conexão com a nossa própria oração e com o objeto, né, que nós estamos nos direcionando para orar. Agora, existem muitos resultados que surgem da oração que não são experimentados diretamente. Assim como resultados
do exercício físico, resultados do próprio processo de autoconhecimento. E não é porque a gente não experimenta agora que esses resultados não existem. Ponto. A segunda lei, a segunda regra é que, por mais que a gente faça tudo igual, os resultados eles vão variar. Se eu seguir um determinado método de uma pessoa que teve um determinado resultado, eu me preparar para isso, eu me trabalhar para isso, probabilisticamente eu tenho muita chance de obter algo próximo àquele resultado. Nunca igual, algo próximo. Então é correto afirmar que existe uma imprevisibilidade em tudo aquilo que a gente recebe. Ou seja, em todos os nossos dias, em todos os nossos atos. Porque a gente nunca faz tudo exatamente igual. Para quem pratica yoga, meditação, arte marcial ou alguma outra atividade, você pode pegar um script da sua prática, você pode pegar uma aula gravada da rede social e refazer essa aula. E você vai ver que o efeito será diferente. Mesmo praticando uma gravação, que está ali, registrada. Porém, a sua experiência não será a mesma. Tem lógica, bate com aquilo que a gente vive. Existe uma imprevisibilidade na vida, que pode ser chamada de sorte ou azar. Mas que, entendendo a doutrina do karma, isso não é aceito. Porque sorte e azar é uma forma de encobrir algo que é desconhecido, que essa tradição vem para nos mostrar. Portanto, o resultado da nossa ação, aquilo que a gente colhe e vivencia, é fruto de duas coisas. A primeira delas é o esforço, e, portanto, isso vai determinar tudo aquilo que a gente vai vivenciar, o nosso esforço, o nosso empenho, mais variáveis externas, que a gente vai ver que é o nosso karma, que são influências, né? Como, por exemplo, o que foi citado. A gente está num barquinho, nesse oceano, nessa jornada da vida. O que a gente pode fazer nesse barco? Escolher a direção e remar. Agora, a força do vento, o clima, as marés, não está na nossa mão. E transferindo isso para a nossa vida, o que é o clima, as marés? São as outras pessoas. São as outras circunstâncias externas das quais a gente não tem domínio. E se a gente não colocar isso junto com aquilo que a gente vive, a gente está sendo injusto. Quando as coisas não dão certo, que a gente acredita tudo, para quem acredita tudo a sua própria culpa. Mas tem pessoas que têm um karma muito forte em uma determinada área da vida, que aquela área da vida tem muito atrito. Porém, a pessoa se esforça, mas mesmo assim ainda não está maduro o suficiente para ultrapassar esse bloqueio. Só que a vida é justa, porque da mesma forma que tem um atrito, que a gente vai olhar, nossa, é muito ruim, é no atrito que tem o crescimento. Você pode ter certeza que é nas etapas de vida mais difíceis, é nas quadraturas da sua vida mais complexas que está o seu maior ganho de maturidade e crescimento. Portanto, a vida não dá algo, mesmo sendo algo extremamente difícil e complexo como é, sem te dar também uma contrapartida. Uma oportunidade única de crescer e amadurecer frente àquilo óbvio que não é fácil, não é agradável, porém
é uma grande oportunidade de crescer e amadurecer. Do outro lado, quando a gente está com o ego inflado, né? Eu consegui tudo isso, uma estrutura maravilhosa de vida, um corpo muito saudável, a conexão com pessoas maravilhosas. Existe um ponto que você não conseguiu nada sozinho e sozinha. E entender isso, dividir os méritos daquilo que você vive, daquilo que você tem, é algo extremamente saudável. Porque ninguém come um grão de arroz sozinho. Existe o fruto de um trabalho de uma outra pessoa. Existe uma influência externa que nos possibilita fazer qualquer coisa. Dessa maneira, isso é saudável para a mente. E entender que aquilo que eu vivencio de positivo, uma parte é fruto do meu esforço. Mas uma outra parte é fruto dessas influências externas. Que a gente vai ver que é fruto do nosso karma, não é sorte e azar. E o negativo também vem dessa bagagem kármica, que a gente vai entender isso com mais profundidade. E a gente apontou para algo que é também saudável para a mente. Nós não somos deuses da nossa vida. Não é porque eu decido pegar essa pedra e soltar e com toda a minha força, com todas as minhas afirmações positivas, que a pedra não vai cair, que ela realmente não vai cair. Ela vai continuar caindo. Porque se eu fiz uma ação, de acordo com essas leis, haverá uma reação. Ah, mas ninguém está vendo. Não importa que alguém veja ou não veja. As leis que regem esse universo, elas transcendem o indivíduo. O indivíduo está dentro desse processo e não fora desse processo, numa janela, olhando para o mundo. O indivíduo faz parte do mundo. O mundo faz parte do universo. E o universo é um todo. Assim é sábio no olho do furacão. E o que é o furacão? Momento de mudança. Momento de mudança na vida é o momento do furacão, porque ninguém gosta muito da mudança. A gente quer ficar confortável. E a mudança exige de nós novas atitudes, mudança de comportamentos, exige sinceridade, exige se colocar à frente a situações que não são agradáveis, exige bastante de nós. E nesses momentos de mudança, no olho do furacão, pés no chão. Porque eu tenho duas opções. Me desesperar, ficar nervoso, perturbado e por consequência perturbar quem está à minha volta. Ou desenvolver algo que é muito importante. Paciência. Saber esperar. Saber aguentar. Não desistir nesses momentos de turbulência. Porque a vida fecha uma porta, mas deixa outra porta aberta. Senão não faria sentido nenhum. E nesse momento de botar os pés no chão, buscar esse ponto de equilíbrio, que não é em algo externo porque está sempre se modificando, é tudo variável, mas em algo interno a nós. No olho do furacão, pés no chão, buscando o ponto de equilíbrio. Essa é uma atitude muito sábia. E todas as pessoas, não importa a sua condição social, passarão por esses momentos de tempestade. Seja no momento que o ego está inflado, eu consegui tudo, e parece que a vida começa a tirar, né? A pessoa é saudável, tem uma boa condição financeira, tem um relacionamento. Meses depois, essa pessoa acorda, o relacionamento acabou, a empresa passou por um problema, aquele quantidade enorme de dinheiro já não tem muito, e
teve um problema de saúde. A gente bate na madeira para que isso não aconteça. Mas isso é a realidade de muitas pessoas. Assim como a vida dá, ela também tira. Portanto, pés no chão a vida inteira. Seja quando está vivendo algo muito bom para não se deslumbrar e não cair do cavalo. Mas também naquele momento de alienação. Que o ego está perdido, que a pessoa está perdida. Saber esperar, porque tem uma porta aberta ali, que vai mostrar um caminho. E muitas vezes vai mostrar uma conexão mais íntima com a gente mesmo. O verdadeiro empoderamento dessa pessoa, na conexão com esse universo, vem em momentos de muita dificuldade. E não porque tem um grupo te abraçando e dizendo que você é muito boa, que você é muito bom. O grupo vai ajudar, com certeza, vai te ajudar a te acolher. Mas a força, ela é um processo interno de conexão com você e com esse universo. Essas são as duas primeiras regras. A terceira regra é chamado de drishta e adrishta. E os termos em sânscrito, eles são sempre muito bons, né? Por isso que a tradução em português, ela nunca vai alcançar o termo na língua original e por isso é incentivado a colocar, né, as frases, a cantar os versos, que é o que a gente está fazendo. A gente está no Sutra 17, então para quem está perdido, Sutra 17, tá? Como que pode ser o resultado dessa ação? Drishta é aquilo que é visível e imediato. Fui lá, fiz os meus exercícios físicos. O que é imediato? Eu sinto a musculatura. É um resultado imediato. Você faz lá flexões de braço, faz os polichinelos lá, sente o coração acelerar e tudo mais. Resultado imediato. Drishta é visível, eu percebo. Passa um tempo, vem um tal de Covid. E a pessoa pega o Covid. O sistema imunológico está tão forte que essa pessoa quase nem sente. Se não tivesse feito o exame, nem sabia que tinha pego Covid. Ou seja, a melhora do sistema imunológico não é visível e também não é imediata. Não é porque você fez 10 flexões que na hora o seu sistema imunológico melhora. Porém, cientificamente, com o que a gente tem hoje, a gente sabe que a prática do exercício físico vai melhorar o nosso sistema imunológico. Nesse caso, a gente entende o adrishta, o resultado que não é visível e não é imediato, porém é uma consequência da nossa ação. Existe, por mais que a gente não veja essa ação. O drishta de uma pessoa que fuma, e eu não fumo, mas pelo que dizem é prazer. Então, resultado imediato, a pessoa fuma um cigarrinho, ela sente prazer. O resultado adrishta, que não é visível e não é imediato, câncer de pulmão. Essa pessoa tem muita chance de ter um câncer de pulmão. O câncer de pulmão não vem do nada. E não é um dia que o câncer se instaura nos pulmões. É um processo. Porém, quando essa pessoa fuma, essa pessoa tem o quê? O drishta. O resultado visível é o prazer. Mas o resultado não visível e não manifesto nesse exato momento é o quê? A deteriorização dos pulmões. A pessoa está lá com uma dor de estômago, não sabe lidar com o estresse, com a pressão, toma um omeprazol. E talvez você tenha que tomar um omeprazol. Resultado drishta, visível e imediato, alívio. Muitos anos tomando omeprazol, pode ter demência. É um dos resultados negativos do omeprazol. Quando a pessoa toma o omeprazol, ela não vê o processo cerebral, né, a demência se instaurando. Ela vai ver o dia que isso se manifestar de uma maneira muito forte.
Porém, não é porque essa pessoa toma o omeprazol e não vê que nada está acontecendo. A perturbação não vem do nada. Nada vem do nada. O efeito tem uma causa. E aqui a gente consegue ter uma clareza maior de tudo que a gente está vivendo. Que os resultados podem ser de dois tipos. E a gente está tentando deixar de forma mais didática possível. Um nível de resultado é drishta, imediato e visível. Eu faço algo e nesse exato momento eu enxergo o resultado. Fiz as flexões, eu observo o meu braço. Drishta, resultado visível. Adrishta, meu sistema imunológico melhorou. Do lado negativo, estou tomando uma medicação que está me ajudando na minha depressão e talvez tenha que tomar mesmo. O resultado, drishta, alívio. O resultado, adrishta, depois de muitos anos sem fazer terapia e sem cuidar da minha saúde de maneira integral, tomando remédio, começou a aparecer a tremedeira por causa do efeito do remédio. Principalmente para aquelas pessoas que tomam carbolítio. Um dos efeitos negativos do carbolítio é a tremedeira. Portanto, se a pessoa tem um abalo emocional muito forte, é necessário, muitas vezes, fazer uso dessa medicação. Só que se a pessoa não enxergar a causa que desencadeou o problema emocional, o carbolítio não cura o seu problema emocional. O carbolítio vai diminuir os efeitos. Só que o carbolítio tem um efeito negativo. E um deles é a tremedeira. Portanto, não é porque a pessoa toma o remédio, o Rivotril para quem toma, que nada está acontecendo. Está acontecendo algo. Um adrishta phala. Eu citei esses efeitos, negativos e positivos, porém, toda a nossa ação, ela vai ter um resultado. É a primeira lei. E esse resultado vai ser visível ou não. Vai se manifestar nesse momento ou não. E não é porque a gente não enxerga o resultado que o resultado não existe. Como no exemplo do cigarro. Como no exemplo do exercício físico, como no próprio exemplo do autoconhecimento. A pessoa está aqui fazendo uma aula de Vedanta. As frases muitas vezes são inspirativas. Só que daqui a pouco surge uma determinada situação na vida dessa pessoa e a lembrança é de uma frase que precisa ser vivenciada naquele momento. É a chave para amadurecer e passar por uma situação difícil. A drishta vai se manifestar lá na frente. Quando uma determinada situação que exige de mim, que exige de você uma atitude mais firme, um outro comportamento, vem naquele exato momento. Não veio imediatamente, eu fiz a aula, o meu processo de amadurecimento veio aqui, ó. Não vem assim. Mas, quando uma determinada situação se forma na minha vida, é daquela frase de ensinamento que eu precisei para enxergar o meu ponto de transformação, o meu ponto de mudança, o meu ponto de ressignificação. A drishta phala, se manifestando quando as circunstâncias são ideais. O adrishta é uma semente que a gente colocou na terra. Porém, a gente precisa colocar água. E quando as situações climáticas e de solo são propícias, a semente brota. O adrishta é igual. Só que o adrishta, ele não é só positivo. Ele também é negativo. Essa pessoa está com o seu sistema imunológico muito fraco. Não sabe, está vivendo uma vida sedentária.
Daqui a pouco tem uma circunstância de vida, pressão muito forte. A empresa passa por um momento turbulento financeiramente. A pessoa adoece, mas a doença já estava instaurada ali, na fraqueza do corpo, na falta de foco da mente, na falta de tranquilidade, na dificuldade para dormir à noite. Só que até então, o resultado não era muito visível. Porém, quando a circunstância é ideal, a empresa passa por um colapso financeiro, aquilo ali é o estopim para o karma se manifestar. E o karma aqui é o efeito de não cuidar da sua saúde e vira um momento de mudança, o olho do furacão, e a pessoa não tem mais os pés no chão. Uma das melhores formas da gente se sentir seguro, uma conta bancária vai ajudar, mas é cuidar da sua própria saúde e conseguir se manter centrado e tranquilo. Porque uma parte não é a gente que determina, lembra? Os resultados da nossa ação são fruto do esforço e das influências externas, que são o nosso karma. Portanto, esse adrishta pala, e vou repetir mais uma vez, né? O drishta é aquele resultado visível e imediato. E o adrishta é o resultado que não é visível ou talvez que não se manifesta nesse exato momento. E quando que ele vai se manifestar? Quando encontrar as circunstâncias certas. Como nesse exemplo de uma dificuldade. O adrishta já estava ali, a semente já estava no solo, o corpo estava enfraquecido, a mente já estava agitada, por isso que a pessoa não dormia à noite. Mas até então essa pessoa vai levando. No momento que tem uma mudança muito brusca na condição financeira da empresa, ali se manifesta a doença. Mas a doença já estava ali, os indícios já estavam ali. Só que o karma ainda não tinha encontrado as circunstâncias ideais. Assim como de algo muito positivo, a pessoa tem todo um conhecimento. E daqui a pouco surge uma oportunidade. Uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa, abre uma porta. E aquela prosperidade, que não é só do dinheiro, mas do reconhecimento, do trabalho, da contribuição social, se manifesta a todo vapor. Mas o karma já estava ali, porque a pessoa fez o seu esforço para se autolapidar emocionalmente, em termos de conhecimento. E quando a porta abriu, essa pessoa só aproveitou aquele momento daquele karma, daquelas circunstâncias que não envolvem só a sua força de vontade, o seu próprio esforço. Assim, o nosso adrishta, o resultado que não é manifesto nesse exato momento, ele pode ser positivo ou negativo. A isso nós damos o nome de Punyam e Papam. Papam não é do Papa, é do Papam, que é aquilo que é prejudicial. A gente faz uma ação e tem um resultado que é prejudicial, né? O que é chamado de demérito. Demérito é aquilo que é prejudicial. A pessoa tem uma vida sedentária. Qual que é o resultado drishta imediato? Não sente, para falar a verdade, sente até prazer. Tem muita gente que adora ficar sedentário. Mas isso tem um resultado adrishta que não é manifesto nesse exato momento, que a gente pode ver como prejudicial. Dor nas costas, excesso de peso, problema na visão, se fica com muito contato com as telas do celular, do computador, ansiedade, falta de segurança, são tudo resultados adrishta de uma vida sedentária, porque a pessoa não se trabalhou, né? Então,
Prejudicial. Quando a gente quer ver um resultado, a gente vai usar essa palavra também, adármico. É um resultado que é prejudicial para mim ou para o outro, para o meio do qual eu vivo, eu existo, eu me relaciono. E o resultado positivo é um resultado, né, que contribui, que favorece, que é benéfico. E as nossas ações, elas podem produzir esses dois resultados. Um resultado que é benéfico, construtivo e produtivo, dharma, e um resultado, a dharma, que é prejudicial, né? Que é negativo, que prejudica uma pessoa, a mim mesmo e ao ambiente que está à minha volta. A pergunta é que fica, então, como que eu vou produzir esses resultados que são benéficos? Olha, não é difícil de enxergar isso, não precisa de muito conhecimento para entender certas coisas. Um dos resultados é o cumprimento dos seus papéis e deveres. Você, como uma pessoa única, tem um papel. Papel é como se fosse numa peça de teatro, né? A pessoa interpreta um personagem. A gente tem várias personas, que são pessoas, né, que a gente interpreta. Persona vem de uma máscara. Então a gente coloca a máscara do pai, da mãe, do professor, do aluno, do profissional, do aventureiro, do amigo, do companheiro, e por aí vai. E esses são os nossos papéis. Quando a gente não exerce o nosso papel, o nosso dever, ali a gente está prejudicando um determinado sistema. Quando uma pessoa não cuida de si mesma, está completamente perturbada e a gente sai no trânsito, a gente não tem nada a ver com a outra pessoa. Mas uma pessoa perturbada tem a tendência a perturbar uma outra pessoa. Há bastante tempo atrás, eu estava num shopping aqui de Porto Alegre, num domingo, um calor. E por causa de uma fila, na hora de sair de um shopping, né, um motorista, assim, ó, por causa de 1 minuto, 2 minutos, foi extremamente agressivo, até violento nas suas palavras, com o cidadão que levanta a cancela do shopping. Essa pessoa estava num carro de mais de 100 mil reais, num bom do ar-condicionado, muito bem vestido, muito bem perfumado, e está discutindo com um cidadão que está no olho do sol, numa temperatura tranquilamente acima dos 35 graus, fazendo algo que não quer fazer, por uma necessidade, por causa de 2, 3 minutos. Portanto, toda essa pompa social até engana as pessoas que estão distantes. Mas ali tem uma pessoa extremamente perturbada, que não consegue se conectar humanamente com a outra pessoa, que não gostaria de causar um desconforto por causa de 2 a 3 minutos. E esse comportamento, ele não é um comportamento benéfico para ninguém. Porque a perturbação ela só aumenta quando essa pessoa discute, porque daqui a pouco vem o momento do travesseiro. E o que é o momento do travesseiro? A pessoa cai em sã consciência. Poxa, tem uma pessoa que ganha um salário mínimo ali, que desconta um salário mínimo não total, né? Porque vai descontar passagem, vai descontar almoço, vai descontar um monte de coisa. Para ficar num domingo levantando a cancela pro bonito, ir para um shopping center com um ar-condicionado, enquanto tem um cidadão ali que é digno. É digno, é uma pessoa. Porque o bonito não pode esperar. E se socialmente as pessoas não aprovassem isso, e aprovam muitas vezes com o silêncio, ou aprovam dizendo, passando a mão na cabecinha do cidadão, realmente é muito difícil. Essa pessoa se sente validada a desmerecer uma outra pessoa. Mas no momento que essa pessoa é enquadrada, e a própria vida enquadra, sabe como? Você não é o centro das atenções.
E essa pessoa que está toda egocêntrica, daqui a pouco a própria vida vem e puxa o tapete e tira essa condição favorável que foi dada de presente, através do seu esforço em algum nível. É verdade. Mas num nível não é só o esforço da pessoa. Muitas coisas foram determinantes para que essa pessoa tivesse e tenha uma boa condição de vida, uma boa condição de saúde, uma boa condição de conhecimento, de autocontrole. E nos dois polos, no ego que é inflado e no ego que está alienado, vai ter um atrito e uma oportunidade muito grande de crescer e amadurecer. E esse tipo de comportamento, apesar de que ninguém fale nada, ele não vai contribuir para mim, para a pessoa que está perturbada e muito menos para o outro. Então ele vai gerar um papam que instantaneamente talvez eu não veja o resultado. Porque aquela pessoa que está sendo diminuída, né, que está sendo tratado como um cidadão indigno, não fale nada, está tão fragilizado que não fala nada. Mas o adrista vem quando a pessoa deita na cama e a consciência cai. Eu fui um idiota. Eu desonrei a minha própria família, o meu próprio nome. Porque muitas vezes é assim, né? O pai trabalhou pra caramba e deu uma boa vida pro filho, no qual o filho não passou pelo mesmo atrito que o pai e a mãe passaram. Aí o filho, por não estar desenvolvido emocionalmente, faz o que faz. Muitos pais passam por esses problemas. Muitos pais que venceram na vida a duros custos, que fazem de tudo para os filhos não passarem pelo que eles passaram, têm esse tipo de desapontamento, de ver um comportamento tão desconecto à história da própria família, de desmerecer uma pessoa simples, porque os pais um dia foram extremamente simples, né? Tem a história de um procurador que foi um porteiro. Eu não sei o nome, né? Isso aí me contaram, mas quem me contou é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, e essa pessoa era um porteiro. E essa pessoa como porteiro foi lá, foi estudando, se formou em direito e tudo mais, continuou estudando. E um dia essa pessoa entrou, né, e eu não entendo muito dessa parte pública, entrou e os colegas ali perguntaram, o que tu tá fazendo aqui, né, de terno e gravata? Não, passei no concurso para procurador. Olha que história tremenda, e eu conheço a história, né? O filho tem problema com drogas, tem bons cargos públicos e tudo, um bom dinheiro, mas não desenvolveu o caráter, não desenvolveu coisas muito básicas, coisas que o pai desenvolveu. Porque no momento que tu sai, entre aspas, do buraco e não é indigno ser um porteiro, mas é um serviço que muitas vezes ninguém quer, e essa pessoa saiu de um buraco para um procurador. Talvez se vocês procurarem a história, os procuradores, eu acredito que essa pessoa já se aposentou, mas é recente isso, de alguns bons anos. E é um bom exemplo. Só que o pai, pelas circunstâncias de vida, foi trabalhado e o filho não. E aí, uma situação como essa, no momento que a pessoa cai em si, vai ser um ponto de crescimento, porque aquilo vai gerar um papam, aquilo vai gerar um desgosto no contato com outras aprovações, porque qualquer pessoa humana, seja a esposa que está do lado ou o marido que está do lado, não deveria aprovar esse tipo de comportamento. Olha, eu te amo, mas saiba que eu não vou ser favorável a um comportamento tão idiota e tão pequeno como esse. Uma mulher forte, uma pessoa forte diria assim, vai te tratar. Vai procurar um psicólogo para ver o que está acontecendo, que tu não pode esperar 2 minutos num domingo, num passeio, na cancela de um shopping. Papam. Resultado prejudicial. Foi para a conta bancária.
No momento que encontrar as circunstâncias certas, vai se manifestar em alguma dificuldade. Então, a ação que vai gerar punham, o mérito, é primeiro, a gente precisa cumprir os nossos deveres, cumprir os nossos papéis. Fazer o nosso processo de autoconhecimento, encontrar uma tranquilidade interna para que a gente possa dar tudo o que a gente tem para aquilo que a vida está nos exigindo. Em alguns momentos cuidar das outras pessoas, em alguns momentos ser o suporte para um filho, em outros momentos é o nosso trabalho, as nossas habilidades, a gente colocar em prol da sociedade, a forma da gente se doar. Porque a gente ganha muita coisa. A gente foi favorecido de muitas maneiras, com o intelecto, com um cargo social, com saúde, com um senso daquilo que é correto. E não faz sentido ganhar isso e não usar isso. Então, o cumprimento dos nossos papéis e deveres é uma das melhores formas de gerar punham, de gerar mérito. Em contrapartida, o demérito, aquilo que é prejudicial, que pode ser que não venha agora, mas no momento que encontra um solo fértil, se manifesta. Assim como a doença, numa turbulência emocional, também se manifesta. A doença já está ali. A fraqueza já está ali. Mas o solo ainda não está fértil. E do outro lado, o potencial já está ali. E daqui a pouco o solo está fértil para se desenvolver. Aí a gente vai ter que olhar para um estilo de vida, né? A construção de um estilo de vida. E lá no capítulo 2, Patanjali ele vai citar duas palavras. Yama, que é uma forma de um controle, né? De relacionamento para que a gente não crie esses papans, que ele chama de yama, né? Que são coisas básicas, aqui não tem nada de mágico, né? São coisas básicas como não mentir, né? A pessoa conseguir oferecer a sua honestidade, a pessoa ser honesta com os seus próprios desejos dentro de um relacionamento, fora de um relacionamento, dentro de um trabalho, com a própria vida. É uma coisa básica, mas ao mesmo tempo é uma coisa difícil, porque uma pessoa sincera não agrada a todo mundo. Uma pessoa sincera, em muitos momentos, vai tomar decisões que não são favoráveis às outras pessoas. Não prejudica, mas não vai fazer o que as outras pessoas querem que você faça. Você está sendo sincero. Então, exige força. Não roubar. Não tomar aquilo que não é seu. Você se contentar com o que você tem. Se você quer mais, se esforça, continua fazendo. Mas não alimentar, né, sentimentos, emoções de inveja perante aquilo que os outros têm. E num nível mais profundo, tirar a competitividade da mente. Se esforçar, mas sem essa comparação competitiva. Todo mundo está aqui de passagem. Que negócio é esse de competição? Procura se autolapidar, melhorar como pessoa. Agora não ficar se comparando com os outros. E, como a gente já tinha falado, não prejudicar as outras pessoas. Não prejudicar a si mesmo. Muitas pessoas fazem muitas ações que prejudicam a si mesmo. Descontam a sua dificuldade emocional na comida, aí engordam pra caramba, a sua estima fica lá embaixo. Vivem uma vida sedentária, sem autoconfiança, sem desenvolver o seu próprio potencial. Não lidam com seus problemas de infância, aí estão dentro de um relacionamento perturbando o cônjuge. São muitas questões e isso faz parte do nosso papel. Se o fardo é o nosso dever. Não é o dever do marido, da esposa, não é o dever do professor, do psicólogo. O professor, o psicólogo é um instrumento para ajudar você a olhar para dentro de si e a ressignificar o que precisa ser ressignificado, a favorecer aquilo que precisa ser favorecido, a pessoa que você é,
que é uma pessoa única. Nada disso é algo surreal, é algo que a gente está falando, nossa, que negócio novo. Mas é necessário salientar, porque boa parte das pessoas não tem esse foco em se autolapidar, em realmente se tornar uma pessoa melhor para si e, por consequência, para o outro. E isso é uma boa parte da vida. Muita gente entra na espiritualidade depois que se aposenta e tem uma vida assim meio, sabe, meio paradona. Que coisa melhor do que aproveitar esse tempo que você tem, que já se aposentou, teoricamente que está bem financeiramente, teoricamente. E você pegar esse tempo para se construir, para acelerar o seu amadurecimento, o seu crescimento, para encontrar em si mesmo a fonte do seu bem-estar, para estar em paz com você mesmo. Quer momento melhor do que esse para fazer isso? Tem muita gente que conhece, que nem foi o meu caso, a espiritualidade lá com 20 anos, 22 anos, 23 anos. E o grande problema é o tempo. É conseguir, né, com o trabalho, equilibrar a parte financeira, aí daqui a pouco vem rupturas, términos de relacionamento, termina o trabalho, começa outro, e manter essa disciplina de se autolapidar. Porque a espiritualidade com o Yoga e Vedanta é um trabalho muito profundo de crescimento e de uma mudança de perspectiva frente à vida como um todo, com o objetivo de liberar essa pessoa do sofrimento, com o objetivo de fazer com que essa pessoa se mantenha saudável, com o objetivo de ter uma disciplina que vai deixar a mente centrada, tranquila, vai limpar a mente das suas ignorâncias, dos seus traumas, das suas dificuldades em lidar consigo mesmo. E por consequência, com as circunstâncias de vida. Isso é a maturidade, isso é a saúde mental. Conseguir ter esse ponto de equilíbrio interno, lidando com os momentos de tempestade. Desenvolvendo a paciência, a resiliência para saber esperar e aguardar. Sem perturbação, sem alienação e também sem um ego inflado, porque a gente também, quando vive algo muito bom, fruto de influências externas, não foi só o nosso esforço. O nosso esforço ajudou muito, mas não foi só o nosso esforço. É o nosso esforço e algo a mais que complementa tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente vai viver e tudo aquilo que a gente já viveu. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. O Namastê. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser compartilhar, não deixa de escrever, porque a tua opinião, né, o teu retorno, ele sempre é muito importante, né, para as nossas aulas, para a condução, né, daquilo que a gente entende, que é o que as pessoas precisam escutar, que é o que você precisa escutar. A aula de Vedanta não é algo estático, né, é algo completamente vivo. Se a gente fizer esse mesmo texto daqui 5 anos, ele vai ser completamente diferente. A base vai ser a mesma, que é atemporal, os fundamentos, porém, aquilo que a gente vai falando, ele vai mudando, né? A gente vai usar a palavra energia, mas é uma sensibilidade que para quem está no papel de professor, conectado com outras pessoas, vai desenvolvendo e vai sentindo
né, o caminho que precisa ser seguido, né? Vai observando pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora de colocar esse conhecimento. E como professor eu espero que eu gostaria, né, que você pegasse aquilo que faz sentido e usasse isso para se confortar, para se fortalecer, para que você possa melhorar a sua vida. É só esse o objetivo. Melhorar a sua vida, melhorar, né, eliminar o sofrimento pelas coisas que acontecem. A vida ela é dura em muitos momentos, mas que você não se desconecte da sua humanidade, porque esse é o verdadeiro caminho do crescimento, de estar em paz, é encontrar essa humanidade, é encontrar esse silêncio interior. Um forte abraço, tchau!